logo, logo você vai perceber as grandes diferenças do uso da homeopatia populacional da Real H. Aliás, sobre essas diferenças, esses são alguns dos assuntos que nós vamos tratar hoje com a Denise Teles, que faz parte do nosso departamento técnico comercial e traz informações sempre muito importantes para o produtor que quer melhorar a produtividade do rebanho, seja de leite ou seja de corte. Olá, Denise, tudo bem? Tudo bem, Hugo. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Denise, vamos falar vamos dividir um pouquinho a nossa história aqui do programa hoje, que até para o produtor se situar bem. Vamos começar falando um pouquinho das vantagens do uso da terapêutica, porque chega um momento no final do ano que o produtor começa a se preocupar com outras coisas, e uma delas é a questão da vacinação. Então, quero falar bastante sobre a questão da vacinação da febre aftosa e, logicamente, mostrar para o produtor que nós podemos ajudar quando o assunto é estresse, né, Denise? Porque uma das vantagens do uso da terapêutica é a redução de estresse, né? Começa por aí, né? Com certeza, principalmente a questão agora que vem essa época de vacinação, é um período extremamente crítico para os animais, porque é o período que o produtor tem que tirar todos os animais dos seus habitats naturais, que seja pastagem, confinado, animal que for, e levar para o curral para fazer a aplicação da vacina. Isso aí gera um estresse imenso para os animais. Imagina tirar os animais, seu habitat natural, seu dia a dia, e acabar levando para o mangueiro. A picada da vacina, vamos falar assim, é dolorido, os animais acabam sentindo. É a época que o animal sente o maior nível de estresse, e esse estresse segue de queda de imunidade, animal que pode perder peso, tudo isso influencia. Então a homeopatia ela pode auxiliar muito nesse período agora, principalmente com a questão do estresse, reduzir o estresse de manejo de curral, reduzir o estresse do animal que vai ter problema aí, principalmente por causa dessa aplicação da vacina. E outro ponto importante também com a utilização da homeopatia, que pode auxiliar também na resposta imunológica desse animal que vai estar sob o efeito dessa vacina, que é principalmente para prevenção e contra a febre aftosa. Tá certo. Agora, tem uma coisa importante que é o seguinte, o produtor normalmente nessa época do ano, ele fica ouriçado com relação à questão da vacinação, né? Fica bem agitado mesmo, porque ele vê isso como um objetivo que ele vai ter que passar de qualquer maneira, né? Um desafio, na verdade, que vai ter que passar. E acaba o produtor esquecendo um pouco que se ele melhora algumas coisas no manejo antes da vacinação, esse processo é muito mais tranquilo. Aí entra a homeopatia populacional, aí entra a vantagem de utilizar a homeopatia, né? Exatamente. É muito comum agora nessa época o produtor ficar focado na vacinação. E o que acontece aí? Ele sabe que tem um período do ano em que ele tem que se dedicar à vacinação e acaba esquecendo dos outros desafios que tem dentro da propriedade. O primeiro ponto que muitos produtores fazem é deixar até mesmo às vezes de utilizar a homeopatia. A homeopatia pode ser um ponto muito a favor dessa época agora de vacinação, porque se parar de utilizar, a gente sabe que o animal ele vai perder toda a resposta, vai perder toda aquela proteção que a gente sabe que a homeopatia faz no organismo do animal. E o estresse é o principal ponto, então continuar utilizando a homeopatia, não deixar de utilizar, e até mesmo os produtores que ainda não começaram, agora é a época. Novembro inicia-se aí a campanha, inicia-se todo o período de vacinação, ainda tem um grande tempo aí para a gente começar a trabalhar com a homeopatia e reduzir principalmente o estresse aí desse manejo. É verdade, aí tem uma outra coisa importante, né? A gente está falando de preparar o animal para a época da vacinação. Só que por aquilo tudo que você falou, o animal fica estressado, tem a picada que é dolorida, tem o fato de tirar o animal de onde ele está tranquilo agora e gerar todo esse estresse, o pós-vacinação pode ser perigoso também, né? O oportunismo, por exemplo, da mastite pode ocorrer se esse animal não estiver preparado. Vamos pensar assim, o organismo do animal ele é adaptado a uma condição, dia a dia, de manejo, o que for. Quando chega essa época agora de vacinação, o animal sente, cai a imunidade. O que é esse sinônimo de cair a imunidade? Animal que vai estar susceptível a desencadear qualquer doença, porque as bactérias, os vírus estão no meio ambiente, só esperando uma oportunidade de se manifestar. Então, o que acontece com a utilização da homeopatia também na pós-época de vacinação? O animal vai estar protegido. É um animal que vai estar aí sob um aspecto maior de imunidade, um animal que não vai ter tantos problemas como ele teria normalmente se ele não tivesse sobre a ação dessa homeopatia. Tá certo. Então, quer dizer, a vantagem para o produtor utilizar agora, a gente está vendo algumas imagens aí de produtos e alguns animais que certamente são tratados com os produtos homeopáticos, o parasitário, que é um produto de destaque, e destaque maior para a questão da aplicação, né? Muito fácil aplicar o produto, a gente aplica com facilidade, com tranquilidade, qualquer pessoa pode fazer isso, né, Denise?
Isso é o princípio de tudo que a gente fala da homeopatia populacional. A vantagem de utilizar, se tratando de produtos homeopáticos da Real H, dessa maneira simplificada, né? Que qualquer pessoa pode fazer, né, Denise? Exatamente. Eu que tenho acompanhado bastante produtores aí a campo, primeira coisa, quando a gente chega na propriedade e observa, o cliente chega e fala assim, nossa, é muito fácil de utilizar a homeopatia. É um pozinho que eu chego lá na beira do coxo, já misturo no tipo de alimentação que eu estou fornecendo para os animais, seja sal mineral, seja ração, seja proteinado, seja silagem, o que for, não tem dificuldade nenhuma de manejo. É um pozinho, abriu o saco, utilizou a dosagem recomendada, mistura na alimentação e os animais vão ter acesso diariamente e vão começar a responder esse estímulo dessa terapêutica que é fantástica, né, Guto? Sensacional. E olha, a gente vai mostrar para você, eu vou te convidar, Denise, para assistir comigo, uma história de sucesso que mostra exatamente isso, né? Essa facilidade de manejo, a tranquilidade que o produtor tem, os animais num status corporal muito melhor, quer dizer, a homeopatia transformando os animais e não fazendo só o trabalho de, por exemplo, erradicar determinada doença, que não é esse o foco, né? O foco é a saúde dos animais. Essa história fala muito bem disso. Mais uma história de sucesso de quem está utilizando os produtos homeopáticos da Real H com excelentes resultados. Você que já se definiu, pode pegar o telefone e ligar, tá aí no seu vídeo, ó. 0 operadora 67 30 28 9000, de qualquer lugar do Brasil, aproveitar, você que é produtor de leite, você que é produtor de corte, não importa. O que importa é que você pode ter a homeopatia populacional aí no seu rebanho. Vamos agora para mais uma história de sucesso. Vamos lá. Estamos no município de Bonito, Mato Grosso do Sul. Praticamente dentro da cidade, nós encontramos a propriedade do Sr. Graciano de Jesus, uma leiteria de pequeno porte, mas que gera a principal renda da família. Sr. Graciano adquiriu os produtos da Real H há 10 anos, através dos programas na TV. Eu assisti pela TV uma reportagem, né, sobre o Real H e aí eu acabei gostando, me interessando e peguei o número do telefone e liguei na Real H e pedi pro vendedor, e ele me recebeu muito bem, e aí eu pedi um saco de 20 quilos para começar, né? Se eu usar, e a média de 20 dias, 20 e poucos dias já deu resultado, né? Continuei usando, não parei mais de usar, né? Aí sempre deu resultado, eu continuei comprando, né? Então, com 10 anos aí que eu estou usando o produto, né? Dentre os motivos que fizeram com que o Sr. Graciano adquirisse a homeopatia da Real H, ele destaca os problemas de saúde que enfrentou devido ao contato frequente com os produtos químicos. O produto químico é complicado, né? Se passar muito nos animais, tem que intoxicar os animais, né? E eu realmente usava os produtos químicos e logo depois já dava dor de cabeça e ficava mal, né? Aí eu vi que não tinha condições, eu tinha que parar de usar, senão ia, né, prejudicar a minha saúde, né? Foi aí que eu parei de usar e comecei a usar o produto da Real H, né? É o que deu certo, né? Quando ficou sem o produto, o seu Graciano passou por apuros, mas aprendeu na TV como solucioná-los. Olha, ficar sem o produto foi complicado. Eu deixei uns 40 dias sem comprar o produto e aí veio a infestação do carrapato e não foi fácil, não. Aí eu tive que colocar o produto uma dose a mais na dosagem, né, para poder dar resultado, né? Aí logo depois já veio o resultado, né, do produto, né? Mas ficar sem o produto é complicado, tem que usar contínuo ele, né? Direto, usar ele diretão, senão complica, né? Olha, a gente vai assistindo na TV, né? Vai vendo como é que mexe com ele, coisa e tal, e a gente vai pegando o jeito da coisa, né? Vai usando há muito tempo ele e a gente vai aprendendo a usar, né? A qualidade do leite elevada, animais sem parasitas e a propriedade livre de resíduos químicos fazem com que seu Graciano deixe o depoimento de quem adquire mais lucros utilizando a homeopatia populacional da Real H. Animais saudáveis com pelo liso e sem carrapato e um leite de qualidade. Esse é mais um resultado da homeopatia populacional da Real H. Olha, eu digo que tem que usar, né? Tem que usar, não é usar 20 dias, 30 dias, 40 dias e parar, né? Tem que dar continuação, né? Vai usando que dá resultado. Só usando certinho que não tem problema. Eu garanto que tem que comprar, tem que usar sim, viu? Tá aí, Denise, uma bela história de sucesso. Tem uma coisa que ele falou lá no início, que foram os resultados que aconteceram com 20 dias de utilização.
Nós já falamos disso 1000 vezes aqui, sobre essa questão que eu acho que até caiu por terra, de a homeopatia demora para dar resultado. Mas é impressionante, um medicamento que faz equilibrar o organismo do animal para dar resultado, fazer isso em 20 dias. Né, com certeza, é fantástico, né? Imagina só, um produto natural, já começa por aí, um produto que vai na alimentação dos animais, um produto que tem resposta rápida. Hoje não existe mais esse mito de falar que a homeopatia demora a ter resposta. O que é importante? Os animais terem acesso à homeopatia. Não adianta também ter o produto e deixar guardado lá, se os animais não consumirem, não vai ter resposta. Então a homeopatia, ela tem muito essa facilidade de utilização, e a resposta do animal é imediata, basta o animal ter contato com o produto diariamente. Pronto, deu resultado. Exatamente. Vamos voltar um pouquinho nessa história da febre aftosa, porque a gente estava até comentando aqui, enquanto a matéria estava rolando ali, que uma das coisas que o produtor tem costume de fazer quando vai fazer a vacinação de febre aftosa é aproveitar e fazer o vermífugo, né? E vermifugar os animais. E o que a gente vem batendo uma tecla importante aqui é que se o produtor utiliza corretamente, por exemplo, o homeobovis parasitário, isso é um manejo que ele não vai precisar fazer, ele não vai precisar gastar dinheiro e também não vai precisar intoxicar mais os animais com produto químico, né, Denise? Exatamente. É outro gasto adicional que o produtor tem, é fazer a desverminação agora nessa época do ano, justamente com a vacinação, porque ele já tem que trazer os animais no curral e acaba tendo que fazer o vermífugo aí também. Então o produtor que já utiliza o homeobovis parasitário, período médio aí de 3 a 4 meses sucessivamente, com acompanhamento adequado aí dos nossos técnicos, essa época agora do ano está livre da desverminação dos animais. Então imagina o custo que isso gera na propriedade com a quantidade de animais e cada aplicação de dose aí do vermífugo para esses animais. Então, mais essa facilidade, os produtores que utilizam o parasitário, pode ficar tranquilo que a desverminação acabou aí. Acabou, não precisa fazer e agora. agora essa época, por que acaba fazendo? Importante a gente ressaltar isso. Por que faz a desverminação agora nessa época do ano? Porque acabou o período da seca, está entrando o período das águas, é onde tem a maior reinfestação pela verminose que está lá nas pastagens. Só esperando para subir na ponta do capim, os animais acabam se alimentando aí, reingerindo esse verme aí. Então, por isso que a campanha da vacina de aftosa, agora ela casa juntamente com a desverminação desses animais. E quem está usando a homeopatia populacional já não precisa se preocupar com isso.